Boa noite. Apenas duas palavrinhas a respeito do seguinte. O passe não é obrigatório, nem é um ritual do centro. Você recebe o passe se você quiser ou estiver precisando, né? E a prece que nós fazemos no início das nossas reuniões é uma recomendação expressa de Allan Kardec. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma coletânea de preces, e nas preces gerais existe uma explicação do Allan Kardec chamado Reuniões Espíritas, onde ele fala da necessidade de nós fazermos uma prece inicial que vai tornar mais auspicioso o clima, o ambiente, a harmonia e principalmente a comunhão de pensamento. E ele, inclusive, inclui lá uma prece como exemplo, né? E, ao final, também se encerra com uma prece, certo? Vamos, então, elevar nossos pensamentos. Se possível, tomar uma posição confortável, coluna ereta. Estamos aqui reunidos esta noite para mais uma oportunidade de estudo de aspectos da doutrina espírita, e nós pedimos a Deus a sua bênção, a Jesus a sua orientação e aos espíritos mentores dessa casa a inspiração, e que nesses momentos não se cometa nenhuma injustiça e que sejamos fiéis à verdade e leais à doutrina que seguimos. Que assim seja. O tema de estudo desta noite é o trabalho e a evolução do espírito. O trabalho e a evolução do espírito. O trabalho pode ser estudado em vários aspectos, através da ciência da economia, da sociologia, da psicologia, do direito, etc. Mas aqui nós estudamos o trabalho do ponto de vista da doutrina espírita. E quando a gente cita algum autor que não é espírita, é porque esse autor tem alguma convergência com a nossa doutrina. E Allan Kardec inicia o capítulo referente à lei do trabalho, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, diretamente já com a pergunta: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos responderam que sim, a necessidade do trabalho é uma lei na natureza. Porque essa necessidade é que nos leva ao desenvolvimento, ao crescimento. Inclusive, eles incluíram que até a própria civilização nos coloca a necessidade de mais trabalho, porque nós queremos desfrutar mais dos progressos que a civilização nos traz. E Kardec faz uma segunda pergunta. Pode-se entender apenas as ocupações materiais como sendo trabalho? O que vocês acham? Antes de sabermos qual a resposta que os espíritos deram, quero contar rapidamente uma historinha. Ariano Suassuna, o famoso teatrólogo, dramaturgo, um palestrante genial, escritor, autor daquela famosa peça Alto da Compadecida, daquele romance A Pedra do Reino, conhecido nacionalmente e até mesmo mundialmente. Ele estava um dia no seu escritório
entre livros e escrevendo, quando recebeu a visita de um irmão seu. E lá pelas tantas, o irmão saiu-se com essa: Ariano, você precisa trabalhar. Isso que você faz não é trabalho. Você tem que ir lá para o seu sítio e fazer trabalho braçal, trabalhar com a terra, fazer algum trabalho, Ariano. Isso que você faz não é trabalho. Ariano ficou pensando a respeito e disse: bem, o meu irmão tem um sítio também e ele planta lá algum milho, algum feijão e cria alguns cabritos. Acho que eu vou fazer a mesma coisa, vou criar cabritos também. E resolveu pesquisar uma raça de cabras que estavam entrando no Brasil recentemente, e ele se interessou por aquilo, fez pesquisa, contratou zootecnistas, e em pouco tempo as suas cabras estrangeiras já tinham se multiplicado, e ele precisou contratar mais gente e dar emprego para mais famílias, e a sua propriedade cresceu, se desenvolveu, e ele se tornou uma referência, porque então passou a distribuir matrizes daquele tipo de cabra, e passou a ser uma referência nesse tipo de criação. Então eu quero voltar à pergunta que Kardec fez aos espíritos. A ocupação que nós dissemos ser trabalho é apenas material? Os espíritos dizem não. O espírito trabalha tanto quanto o corpo. E acrescenta: toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Kardec continua investigando o assunto, e então os espíritos explicam que o trabalho é uma necessidade para que a gente tenha o nosso alimento. A gente tenha a segurança, a gente tenha o bem-estar e, principalmente, a gente desenvolva a inteligência. E ainda os espíritos acrescentam: se não fosse pelo trabalho, nós ainda estaríamos na infância da inteligência. Não teríamos chegado aonde nós já estamos. Então, é claro que o trabalho tem uma função importante no nosso desenvolvimento. E quando nós nos desenvolvemos, nós evoluímos, nós nos graduamos. Isso ao longo de milhares de anos, de muitas reencarnações, de muitas experiências de vida. E dá-lhe trabalho. Mas essa compreensão espírita do trabalho é muito parecida com uma outra de um psicólogo, criador da psicologia transpessoal, Abraham Maslow. Ele criou uma teoria chamada teoria da hierarquia das necessidades. É bastante conhecida, mas eu trago porque é bastante ilustrativo do que estamos tratando. Então ele diz que tanto o trabalho quanto a nossa personalidade, ela é motivada pelas necessidades. E ele coloca na base da sua pirâmide das necessidades as necessidades fisiológicas, de alimentação, de sono, de repouso, de sexualidade. E, em seguida, no segundo degrau, as necessidades de segurança.
Segurança no sentido da própria palavra, mas também no sentido daquilo que nos garante a sobrevivência, como o próprio trabalho, o emprego, a moradia. E no terceiro degrau ele colocou as necessidades de pertencimento. Nós temos necessidade de pertencer ao nosso grupo, à nossa comunidade, à nossa família. Nós temos esse trabalho de buscar esse tipo de integração. E no quarto degrau, Maslow enxerga as necessidades de estima, o companheirismo, a amizade, o relacionamento amoroso. E, finalmente, no topo da sua pirâmide, ele colocou as necessidades de realização, a autorrealização, que nada mais é do que, em algum sentido, a satisfação que nós temos com o nosso trabalho, com as atividades que nós realizamos, mas principalmente com aquilo que nós alcançamos durante a trajetória da nossa vida nas várias fases. Então é possível que um jovem tenha autorrealização no esporte, não é? Uma pessoa mais madura pode se realizar na sua carreira, um músico que se realiza com as suas composições, o artista, a mãe vendo os seus filhos crescerem. Enfim, a autorrealização é muito íntima, é muito de cada um. Mas ela existe e é possível ser comprovada. Mas Maslow continuou pesquisando. E quando ele foi pesquisar o que é que levava as pessoas a experiências místicas, espirituais, ele encontrou mais duas necessidades cientificamente pesquisadas, que nós temos uma sexta necessidade, que é a do conhecimento. Mas não é o conhecimento esse que a gente faz durante uma escolarização, a graduação, a pós-graduação. Esse também entra como a nossa base para tantas coisas na vida, mas é um outro tipo de conhecimento. É o conhecimento da vida, o conhecimento do nosso destino, do nosso livre-arbítrio. E uma sétima necessidade identificada por ele é a da transcendência. A transcendência, que ele denominou algumas vezes de experiência de culminante, outras vezes como transpessoal, aquilo que vai além da própria pessoa. Mas, especialmente, a transcendência que nos leva a ter uma compreensão melhorada do sentido da vida. O que é que significa para nós a nossa própria vida? O horizonte da nossa existência. E é nesse sentido que eu achei interessante trazer essa hierarquia das necessidades do Maslow, porque é exatamente isso que o Espiritismo pensa. Mas, para que nós tenhamos uma espiritualidade, é necessário que haja o Espírito. Mas será que todos nós somos espíritos? Pois eu vou lhes garantir que não é todo mundo que acha que é espírito.
Os materialistas acham que não tem espírito, que o que tem é um funcionamento cerebral que produz esse efeito de identidade, de perceber-se como um sujeito e achar que até mesmo é um espírito. Então essa é uma das primeiras atividades que nós espíritas temos que fazer. Um dos primeiros trabalhos de pesquisa com a gente mesmo, que é o de descobrir se nós somos ou não somos um espírito. Porque lá no Livro dos Espíritos está escrito que nós somos espíritos encarnados. E até Kardec diz que o nome disso é alma. Todos nós aqui somos almas. Ou seja, o espírito encarnado. Então, um dos primeiros trabalhos desse espírito é se descobrir. Algumas vezes a gente ouve frases do tipo assim: ah, o meu espírito, não é? Como se existisse alguma coisa que tivesse um espírito. Na verdade, é apenas uma impressão, porque isso que nós dissemos, o meu espírito, já é o próprio espírito que está dizendo isso. Porque o espírito ele é o sujeito da nossa existência. É ele que fala na primeira pessoa. Eu faço, eu escrevo, eu leio, eu existo. Então existe uma coisa muito interessante para nós sabermos se somos espíritos ou não. A consciência da espiritualidade. E somente o espírito pode ter a consciência da consciência. Porque consciência todo mundo tem. Eu tenho consciência de que estou aqui nesse salão. Eu tenho consciência que tem uma mesa refletindo a luz branca nesse momento. Mas não é de percepção que nós estamos falando. É aquele momento em que o espírito, ao fazer contato consigo mesmo, ele toma consciência de que está consciente. E nesse momento ele diz: então é isso? É isso que é ser um espírito? A partir disso, passar a trabalhar o cultivo dessa consciência é que é interessante. É que passa a ser interessante a vida espírita. Porque passa a ser uma tarefa própria de cada um. Um trabalho individual. Mas aí o espírito começa a fazer perguntas, a questionar-se, a si próprio e aos outros, o porquê da sua existência. E ele mesmo vai se perguntar: mas espera aí, todo esse trabalho evolutivo, milhares de anos para chegar até aqui, fui criado simples e ignorante. Aqui vamos fazer um parênteses. Simples e ignorante, faz muitos milhares de anos que nós fomos. Hoje não existe mais espíritos simples e ignorantes. Todo mundo já sabe alguma coisa. E não temos mais desculpa de dizer: não, eu sou simples, Deus me fez simples. E ignorante, nós temos muito tempo, tenho a eternidade pela frente, eu sou um ignorante. Não. Hoje, todos nós temos recursos, meios e maneiras de descobrirmos a nossa espiritualidade. E nem precisa ser no espiritismo. É claro que no espiritismo é com isso que nós trabalhamos, essa é a nossa matéria. Matéria no sentido de que essa é a nossa disciplina. Vejam bem,
Em determinado momento ele se pergunta, mas quando eu morrer, terá acabado toda essa trabalheira? Todo esse trabalho foi inútil? Ora, mas os espíritos disseram que o trabalho era uma ocupação útil. E agora tudo acaba? Tudo termina? E vai levar um susto, porque de repente ele está lá do outro lado. E aí sim não vai mais como poder negar que é um espírito. Então, antes disso, antes de morrermos, nós precisamos adquirir, pelo nosso trabalho e esforço próprio, a consciência da imortalidade. Essa é uma das tarefas mais desejáveis que o espírito faça. Para muitos será simples e fácil, para outros, nem tanto. O espírito toma consciência de si. Esse si mesmo, o self, o eixo, o centro de sua consciência. Mas ele também percebe o entorno. O grupo ao qual ele pertence, a sua comunidade, a sua família, o mundo em que ele vive, a existência. Então, é a consciência de si e a consciência da existência, do mundo, do ser. Uma pequena historinha para a gente entender isso de um outro jeito. Vou contar do jeito que eu recebi. Uma pessoa ia passando por um lugar e viu uma grande construção sendo realizada. Ele se aproximou, chegou perto do pedreiro e perguntou, o que estão fazendo aqui? Ele disse, eu estou assentando tijolos. Não pôde saber o que era a grande construção. Foi mais adiante, chegou no segundo pedreiro e perguntou a mesma coisa. O que fazem aqui? E ele disse, eu estou construindo uma catedral. Parece que são maneiras diferentes, não é? Mas, do ponto de vista de cada um, eles estão certos. Quando terminou a construção, e houve então a inauguração e tudo mais, aqueles pedreiros foram lá visitar, conhecer a grande catedral, já com os acabamentos e tudo. Aí o primeiro pedreiro disse assim, pois é, não é? E pensar que nós assentamos cada tijolo dessa grande construção. E o outro olhou para ele e disse, exatamente, admire, olha o que nós fomos capazes de construir. Nós fazemos isso todo dia e não percebemos. Quando a gente vai lavar louça, a gente olha para a pia, está lá, cheio de louça, suja, né? E a gente vai ter que lavar aquilo lá. A gente pega lá a Scott-Brite, põe o detergente, molha bem e começa. É um garfo, é uma xícara, é um prato. E vamos colocando no escorredor e dali a pouco terminamos. Louça por louça, talher por talher. Mas tem gente que não faz assim. Tem gente que olha para o escorredor, olha para as louças, olha para o escorredor e imagina o escorredor já com todas as louças brilhando de limpinhas. Aí então ele se motiva e vai trabalhando para ver o resultado final.
Quem que está certo? Os dois estão certos, porque todos vão ter que assentar o tijolo e ver a catedral pronta. Todos vão ter que lavar o prato e ver a montanha de louças lavadinha. Esse processo nós estamos fazendo todos os dias. Do de si para o outro, para as coisas, para o mundo externo. Mas foi dito que há uma evolução do espírito. Que trabalhos o espírito então faz para obter essa evolução? Eu vou citar algumas, porque com o tempo que nós temos não daria para ficar aqui citando tudo e detalhando, não é? Porque é muita coisa. Mas o Louis Lavelle, um filósofo espiritualista, ele diz que o grande trabalho do espírito, o maior trabalho do espírito, segundo Louis Lavelle, é participar da criação de Deus. De nos tornarmos tão participantes do ser, da existência, do mundo, do universo, que nós nos tornamos co-criadores do que está acontecendo. E muita coisa já foi feita junto da natureza, junto do planeta e tantas coisas, que nós hoje somos sócios de Deus. Mas não somos deuses. Mas também não somos simples e ignorantes mais. Cada um está na sua caminhada e cada um sabe o trabalho que tem que fazer para seguir em frente. Mas, por exemplo, quando você faz uma prece, você quer fazer um contato. Então perguntaram a Jesus, como que a gente faz uma oração? Como é que a gente faz contato com Deus? E Jesus deu a dica. Recolha-se ao seu aposento, faça silêncio e então converse com Deus. Isso aí é um princípio da meditação. Fazer silêncio, tranquilizar-se. Um dos trabalhos do espírito, tranquilizar-se, centralizar-se. Joana de Ângeles diz que a meditação é uma das tarefas do espírito. Porque não só nos ajuda a nos equilibrarmos, mas como a perceber o que está faltando na nossa caminhada. E perceber o que já adquirimos, o que já conquistamos. E tem uma coisa, é na meditação que a gente se apercebe e se descobre como espírito. Porque aquilo que, por exemplo, os budistas falam que é a iluminação, nada mais é do que descobrir-se como espírito. Que é uma luz. Que é uma luz apenas para dar uma metáfora, né? Para a gente entender um pouco. Mas o espírito, segundo os espíritos, está lá no livro dos espíritos, é incorpóreo, é imaterial.
muitas formas existem de nós desenvolvermos a evolução espiritual. Em Mateus, capítulo 7, versículo 12, Jesus diz o seguinte: faça aos outros aquilo que você quer que os outros lhe façam. Aí está a lei e os profetas. Jesus apenas disse de uma forma diferente o amar ao próximo como a si mesmo, que Kardec resumiu como sendo a lei da caridade. E foi severo. Fora da caridade, não há salvação. Ou seja, essa salvação não quer dizer que o espírito precisa se salvar. Essa salvação que Kardec se refere é o seguinte: não se engane. Vou contar uma pequena historinha. Um dia desses, bateu lá no meu portão um morador de rua e ele queria um pouco de açúcar. Eu fui lá, peguei o açúcar, trouxe para ele, perguntei se ele não queria uma garrafinha com água. Ele disse: não, já tenho. Eu quero usar esse açúcar e tal para ver se eu consigo tomar um remédio muito forte, muito difícil. Eu acho que com água e açúcar vai melhorar. Agradeceu e foi embora. Tudo bem. Agora, a questão de uns 15 dias, mais ou menos, talvez um pouco mais, ele apareceu outra vez. Agora ele queria um pouco de farinha. Então ele me contou que, ele disse: olha, eu ganhei uma comida, parece muito boa, mas é muito gordurosa. Então eu pensei que se eu colocar um pouco de farinha, vai diminuir a gordura e não vai fazer mal para o meu estômago. Se o senhor tiver uma farinha aí, eu agradeço. Eu disse: você quer uma farinha de milho ou você quer uma farinha de mandioca? Eu prefiro farinha de mandioca. Então tá bom. Me deu um copo, esses copos comuns de descartáveis, e eu fui buscar a farinha para ele. Enquanto eu estava indo, eu comecei a pensar, foi Deus que mandou este pobre homem. Olha, que momento oportuno para eu praticar a caridade. Esse homem pode estar precisando de algum dinheiro, talvez esteja precisando de uma roupa, talvez esteja precisando de mais alguma coisa, um sapato. E voltei com a farinha, entreguei para ele e disse: então, não está precisando de mais alguma coisa? Não quer que eu veja mais alguma coisa? Ele olhou para a farinha, olhou para mim e disse: sim, não, neste momento eu só preciso da farinha. Muito obrigado. Virou as costas e foi embora. E eu fiquei lá: hã? Oi? O quê? Então, a caridade muitas vezes é apenas um copo de farinha. A gente fica imaginando muita coisa, mas tem um detalhe que nós precisamos perceber e saber. O bem que nós achamos que fazemos aos outros, só os outros é que sabem. O bem que eu acho que faço a alguém, só ele sabe se eu o fiz. Nós não sabemos se fizemos ou não o bem. É claro que a gente acha que ao auxiliar alguém está fazendo bem. E é exatamente isso. Mas um dos nossos trabalhos com a caridade é ter essa delicadeza, essa percepção fina
da necessidade do outro, e não da nossa. Porque eu vi muito claro a minha necessidade. Oh, que momento oportuno para eu praticar a caridade. Isso vai me render alguns pontos. Claro, eu não cheguei a pensar desse jeito, porque eu até tenho uma autoestima razoável. Mas, veja bem, o que eu estou denunciando é que nós ficamos achando que um dos nossos trabalhos, uma das nossas tarefas, é fazer o bem, é fazer a caridade. E a gente acaba esquecendo de incluir no nosso trabalho essa percepção. Por exemplo, a gente costuma auxiliar as pessoas sem que elas nos peçam, sem que elas apresentem o pedido. É preciso haver um pedido. Se a pessoa não pede, como que nós vamos ficar oferecendo ajuda? Ah, mas as pessoas às vezes estão inibidas e não vão fazer o pedido. Não. Às vezes elas se queixam de algum problema. E se ela está se queixando para você, de alguma maneira ela está apresentando um pedido. Outras vezes, ela nos consulta, pergunta, o que você acha, o que você sabe? E a gente conversando pode chegar no pedido. Então, uma das tarefas do espírito na sua evolução é auxiliar o outro espírito, auxiliar o próximo. O próximo e o que não está muito próximo. Mas a gente tem que ter essa capacidade de perceber o que o outro está nos pedindo, o que o outro está querendo de nós. E existem muitos equívocos nessas relações de auxílio, que é uma tarefa que nós temos que dar um jeito de resolver. Numa palestra outro dia, um senhor estava contando que o Centro Espírita fornecia para uma determinada família uma cesta básica todo mês. E continuaram fornecendo cesta básica todo mês para aquele endereço, ia lá e entregava. Até que um dia alguém foi lá entregar e encontrou outras pessoas, e não eram aquelas que estavam cadastradas ou registradas lá na assistência social do centro. Ou seja, aquelas famílias anteriores tinham ido embora, entraram outras na casa e continuaram recebendo, sem precisar. Era interessante, a tal da cesta básica. Quer dizer, ninguém foi lá verificar se era mesmo aquela família necessitada. Ou então coisas assim. A Maristela Santos, para mim a maior palestrante espírita do Brasil, contou uma história muito interessante, que lá no centro que ela frequenta, eles recebem doações e muita coisa para auxiliar os pobres, auxiliar as pessoas. E que um dia alguém chegou e depositou uma caixa grande. E eles ficaram contentes, deve ser alguma coisa interessante para distribuirmos e tal. Abriram a caixa, eram revistas de palavras cruzadas. Alguém pensou, mas é uma boa ideia, palavras cruzadas, nós podemos mandar para os asilos dos velhinhos, vão fazer palavras cruzadas. Só que tinha um pequeno detalhe. Todas as revistas de palavras cruzadas naquela caixa já estavam usadas. Como é que uma pessoa pode encher uma caixa de palavras cruzadas já
feitas, escritas, e mandar para um centro espírita. Então a caridade tem dessas coisas. E nós precisamos trabalhar com isso. Porque não vai ser todo mundo que vai ter esse espírito caridoso e nós vamos ter muitas coisas para serem feitas. O trabalho voluntário que se faz num centro espírita é voluntário exatamente porque tudo que é feito, por exemplo, neste centro e nos outros que eu conheço, ninguém recebe um centavo. Os centros espíritas existem no Brasil todo com a ajuda das pessoas que frequentam, daqueles que resolvem se associar, daqueles que auxiliam voluntariamente. Não existe dízimo, não existe nenhuma contribuição coercitiva. É você quem decide se quer auxiliar. Esse é outro ponto. Mas veja bem, não dizia lá a regra áurea que um trabalho do Espírito, olha, foi dito por Jesus, hein? É fazer aos outros aquilo que você quer que lhe façam? É amar o próximo como a si mesmo? Como é que é o amor a si mesmo? Dá para fazer caridade para si próprio? Dá. Mas tem um perigo. Muitas vezes isso pode virar autocomiseração, autopiedade. Então é uma tarefa interessante, porque você tem que estar vigilante. Não confundir autopiedade com autoestima. Uma nos libera, outra nos afunda. Então eu recomendo sempre o seguinte, recomendação aqui de terapeuta, tá? Estou compartilhando algo que funciona. Nós não somos amorosos, gentis com os nossos amigos. Nós não temos sempre aqueles melhores amigos que a gente dedica a nossa atenção, o nosso carinho. E a gente sempre quer que o amigo esteja bem. A gente nunca quer que o amigo esteja passando uma pior. E a gente sempre dá bons conselhos, a gente auxilia o amigo, a gente faz coisas boas para o amigo. E o amigo fica feliz. Então eu recomendo o seguinte, torne-se o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. E você vai ver que, de repente, você vai deixar de fazer umas coisas para você mesmo, que não é um trabalho de evolução do espírito. Porque nessa tarefa de fazer o que você faria para um amigo, você fazer para você também, você melhora muito a percepção a respeito do que é a sua evolução, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, a sua inteligência. Acontece que lá, pelas tantas, a gente viu que atravessou uma vida. Aí, você começa a se perguntar, não é? Então agora está na hora de descansar. E muitas vezes a gente escuta essas coisas assim mais populares, né? O pessoal dizendo assim, quando alguém morre, né? Faleceu, desencarnou, a gente diz assim, descansou.
Que Deus o tenha num bom repouso, que seja leve o seu repouso. Tal. Lé do engano. O espírito nunca para de trabalhar. Não há descanso do outro lado. No capítulo que eu me referi da lei de trabalho, existe uma segunda parte que eu não me referi, porque eu estava deixando para chegar agora, que é o limite do trabalho e o repouso. Então, lá diz coisas do tipo assim, que os filhos devem auxiliar os pais, os avós, tornar mais leve, né, o seu trabalho. E que o repouso é importante para recuperar as forças, que as forças são o limite do nosso trabalho. Mas só que Kardec, ele percebe que aí pode haver um escorregão. Então ele diz o seguinte, olha, o trabalho é uma necessidade. Mas se o trabalho não incluir a educação, é apenas trabalho. E ele fala da educação de tal maneira que ele diz assim, que existe uma educação continuada. Sabe aquela noção que a gente sempre ouviu falar de educação permanente? Por quê? Porque Kardec explica que essa educação, que é o trabalho educativo do espírito, não é apenas leitura de livro, entrar num curso. Não, educação é o desenvolvimento do nosso caráter. E ele ainda acrescenta, caráter esse que é de natureza moral. Daí ele ter feito, então, a terceira parte do Livro dos Espíritos como as leis morais. Mas uma vez uma pessoa que frequentava o centro disse para mim, assim, escondidinho, eu não gosto desse termo leis morais. Além de ser moral, ainda é lei. Como é que é isso? O que você me explica? Eu disse, não, são as leis divinas. São as leis que Kardec identificou junto com os espíritos, que são as leis da natureza, as leis, né? Lei de adoração, lei de conservação, lei de progresso, as leis de sociedade, lei do trabalho. São 10 leis. Mas, veja bem, se você não gosta da palavra lei, nem da palavra moral, usa sinônimo. Em vez de lei, você pode chamar de preceitos morais, orientações, recomendações, regras. E se você entrar lá no site Sinônimos e botar lá leis, nossa, vai aparecer um monte de sinônimos para você usar. Portanto, não se preocupe com isso. Não se trata de lei no sentido de que você tem que cumprir. Não, você tem que descobrir. Por isso que eu, pessoalmente, não chamo de lei. Eu chamo de valor. São os valores espíritas, os princípios espíritas. Por exemplo, não se pode falar em ética, do ponto de vista espírita, sem falar das leis morais, dos preceitos morais. Mas voltemos agora, então, a como é que se dá essa passagem para o outro lado.
estando aqui, nós já começamos a lidar com esse outro lado. Porque o outro lado já está lidando com a gente. E muitas vezes, de uma maneira bastante complicada. Há espíritos brincalhões, zombeteiros, agressivos, maldosos, maliciosos, malignos, que vêm atrapalhar a nossa vida. Mas se nós não estivermos trabalhando moralmente, fazendo a nossa prece, a nossa meditação, nosso evangelho no lar, nossos estudos, para fortalecer o nosso caráter de espíritos evolutivos. Evolução espiritual. Aí eu encontrei, na página 104 das Obras Póstumas, um trecho interessante que fala de que uma das nossas tarefas é lidar justamente com essas influências dos espíritos, tentando evitá-las, para obtermos a influência benéfica dos mentores, dos espíritos amigos, do nosso anjo da guarda e assim por diante. E aí, então, alguém pergunta, mas os espíritos amigos, os mentores, sabendo disso, já não poderiam resolver isso para a gente? E muitas vezes eles resolvem. Mas eles deixam para nós resolvermos, porque é uma maneira de nós nos fortalecermos. E eles chamam esse fortalecimento de ginástica moral. Caramba! Aliás, desculpe, a minha mulher me pediu para não usar essa expressão caramba, mas agora saiu, não tem jeito. Então, ela está aqui, eu peço desculpas. Olha, o caramba saiu sem, viu? Mas eu vou me corrigir. Bom, deixando isso de lado, ginástica moral. Se lei moral já era complicado, imagina agora ginástica. Ué, mas escuta aqui, é evolução espiritual ou é evolução corporal? Vamos fazer ginástica moral. Ginástica moral. Eu achei ótima essa expressão. Para mim, né? Isso cabe muito bem para mim. Mas acontece que a gente desencarna. A gente morre. Uma vez alguém me disse assim, não fala morrer em morte. Não fica bem, as pessoas se assustam com isso. Fala desencarnar. Gente, eu acho que a palavra desencarnar é pior que dizer morrer. Porque fala do processo, né? Oh, desencarnar. Ah, morreu, faleceu. Passou dessa para uma melhor. Mas então o que acontece? Chegamos do outro lado, e o que é que nos espera? Trabalho evolutivo. O André Luiz, no livro Nosso Lar, conta bem como é que se dá essa passagem, certo? Ele mesmo, médico, né, chega lá e diz, ó, está aqui o doutor, eu sou médico, onde é que eu vou começar a trabalhar? Ah, muito bem. Ali no hospital estão precisando de faxineiro, vai trabalhar na faxina. Na faxina? E ficou um tempão na faxina do hospital. Depois passou a assistente de enfermagem, depois a trabalhar na enfermagem, nas enfermarias e finalmente se tornou médico. Alguém pode dizer, mas médico, hospital, enfermaria? Sim, por causa dos acidentados, dos suicidas, dos que morreram de doenças graves, que vão precisar de atendimento. E muitos espíritos demoram para sair da materialidade em que ele se encontrava. Ainda existem registros muito fortes no seu perispírito, no corpo energético, daquilo que eles passaram. E muitos demoram para se recuperar. Por isso existem esses trabalhadores incansáveis para recebê-los, tratá-los, auxiliá-los e tal. E quem sabe nós poderemos ser um desses auxiliares, quando passarmos do lado de lá. Já estivemos lá tantas vezes, né?
Por isso é bom a gente já ir treinando alguma coisa útil aqui para levar para lá. Para finalizar, eu queria trazer uma coisa muito interessante. Para mim, pelo menos, foi muito revelador. Allan Kardec trabalhou a vida toda, morreu trabalhando. Na Revista Espírita, de maio de 1869, tem uma biografia do Kardec. Essa mesma biografia aparece também nas obras póstumas. E lá, numa certa altura da biografia, o biógrafo conta que a bandeira de Kardec, o lema de Kardec, era trabalho, solidariedade e tolerância. Trabalho, solidariedade e tolerância. Essa foi a chave do mestre Allan Kardec na evolução espiritual dele mesmo, porque ele não contava que tinha esse lema. Ele executava esse lema. Ele fazia desse lema o seu próprio trabalho. Eu agradeço a presença de todos e a boa vontade que tiveram comigo até agora. E vamos agradecer a Deus e pedir que Deus nos abençoe e que Jesus também traga para nós a tranquilidade ao nosso coração, a paz de espírito, a compreensão de que somos seres espirituais passando por esse mundo terreno e que nós possamos, ao chegar em casa, praticarmos os preceitos evangélicos, mas, sobretudo, Senhor, abençoa as nossas cabeças, os nossos corações, para que nós possamos fazer da doutrina espírita o nosso lema de trabalho e de evolução. Que assim seja. Uma boa noite e muito obrigado.